Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então os problemas de valores de contorno em EDPs, tá? Em outros sistemas de coordenadas, tá? Vamos continuar falando disso nessa parte 2 da aula 12. Tá? Então vamos lá, o que a gente tinha visto, né? Só para relembrar rapidinho. De novo, né? Novamente, de uma maneira geral, né? Acho que eu estou colocando isso aqui em todas as aulas no começo, mas eu prometo que essa é a última. A gente tinha as três equações mais bem clássicas e bem vistas, né? Como a do calor, a da onda e a de Laplace. E a gente viu no último vídeo que a gente poderia trocar o sistema de coordenadas dessas equações. A gente partiu trocando da equação de Laplace, ou seja, o operador laplaciano, nabla quadrado, ou o triângulo U, tanto faz, né? Ou delta U. É um operador que poderia, né, ser visto com coordenadas r e θ, como a gente viu na aula passada. Logo, né, a gente viu, em outras palavras, que esse operador era dado por esse daqui, ou seja, derivada de ordem 2 em r, mais 1 sobre r, derivada de ordem 1 em r, mais 1 sobre r quadrado, derivada de ordem 2 em θ. Tudo bem? Só que a gente não viu isso para as outras duas equações. Tá? Então, eu preciso chamar a atenção de uma coisa antes de continuar aqui. Primeira delas, vamos lá. Isso aqui da equação de Laplace é em duas dimensões. Como assim em duas dimensões? Duas dimensões no sentido de que eram duas dimensões espaciais, ou seja, x e y. Né? Em outras palavras, né, a gente viu, por exemplo, um problema que a gente tinha um retângulo, tá, que a gente resolvia nesse retângulo em x e y. Depois a gente viu que a gente pode resolver isso numa chapa circular ou num círculo, como a gente viu no último vídeo. Então, em outras palavras, nós temos, né, entre tanto num caso quanto no outro, duas dimensões, ou seja, x e y ou r e θ. Até nenhuma novidade, eu tenho certeza que todo mundo entendeu. Tudo bem? O que eu quero chamar a atenção é que quando a gente fala da equação do calor e da equação da onda, existe um termo de variação temporal. E que a gente, por mais que a gente saiba que tem duas variáveis, a gente enxerga como uma dimensão, porque no espaço é uma dimensão. Então não vamos confundir. O que eu quero dizer aqui é que existe uma dimensão espacial e uma dimensão temporal. Tá? Então a equação de Laplace, para nós, ela está aqui como duas dimensões espaciais. Tudo bem? Então vamos lá, o que eu quero dizer com tudo isso? Bom, se a gente for pensar em fazer o mesmo procedimento para as outras duas, ou seja, para a do calor e da onda, né, a gente tem que, antes de qualquer coisa, entender que duas dimensões espaciais seriam adicionar a variação em y, tá? Além da variação em x. Isso produziria, tanto na equação do calor quanto na equação da onda, o termo que está entre colchetes, e esse termo que está entre os colchetes é o operador laplaciano. E é por isso que a gente chama de nabla quadrado U como sendo o operador laplaciano, por uma questão de praticidade. Então, por exemplo, a equação do calor é K, constante K, tá, difusiva, vezes o operador laplaciano de U, e aí vai depender da dimensão. Se esse operador nabla 2 vai estar em dimensão 1, dimensão 2 ou dimensão 3, tá? Nesse caso aqui eu estou querendo estudar em dimensão 2, igual a variação temporal em U. Tá? Assim como a equação da onda vai ter o termo a quadrado, o operador laplaciano, tá? Igual a dimensão, ou melhor, igual a variação temporal de ordem 2 em U. Tudo bem? Então quando eu coloquei ele do lado duas dimensões, eu estou colocando especificamente uma questão de variação, tá, espacial. Então duas dimensões no espaço. Tá? É isso que eu quero deixar bem claro. Tá bom? Bom, o que acontece aqui para nós, tá? A gente tem que entender o seguinte, eu poderia, né, se quiser trocar os sistemas de coordenadas espaciais e dizer, olha, existe uma variação, tá, espacial, agora também de duas dimensões, em que eu estou trocando o sistema de coordenadas, estou trocando para r e θ. Então eu substituiria, tá, tanto na equação do calor quanto na equação da onda, eu trocaria por r e por θ, o que era antes x e y, e continuaria com a variação temporal. Em outras palavras, eu poderia dizer que as novas equações, tanto do calor e da onda, respectivamente, seriam K vezes o operador laplaciano agora em r e θ, igual a variação temporal em U, tá? De ordem 1. Assim como a equação da onda, A quadrado vezes o operador laplaciano em r e θ, igual a variação temporal de ordem 2 em U. Tudo bem? Então essas duas equações são sim as equações, tanto do calor quanto da onda, só que no novo sistema de coordenadas. Tá? O que eu quero, ou onde eu quero chegar com isso? Bom, eu vou introduzir um conceito aqui que é muito visto, e é só por isso que eu vou introduzir, que é o conceito de simetria radial. O que é simetria radial? Sempre que vocês pesquisarem simetria, tá, é em relação a algum eixo. Então é como se eu tivesse, olha, em relação a alguma coisa. Então, simetria em relação radial, ou simetria em relação ao raio, como quiserem chamar, é um conceito que a gente usa para dizer que o tipo de variação daquilo que a gente está estudando tem um certo comportamento. Eu vou colocar aqui o desenho de uma solução de cara, sem colocar a equação, tá? De uma solução de uma equação diferencial
tá, em que existe uma simetria radial. Vocês podem olhar que, vamos supor que a maior temperatura seja a cor vermelha e a menor temperatura seja a cor azul, supondo que sejam temperaturas que nós estejamos buscando a solução. Tá? Então, existe uma variação, tá, conforme a variação do raio, mas não existe uma variação conforme a variação do ângulo. Então, o que eu quero dizer é que se vocês pegarem um ponto fixo do raio, vamos supor que esse raio seja 2, vocês escolherem o valor de raio igual a 1, ou seja, bem no meio do caminho, tá? Vocês vão ver que, bom, o valor de raio igual a 1 ali é mais ou menos na troca de amarelo para verde. Então, se vocês variarem θ com raio sempre igual a 1, vai estar sempre da mesma cor, ou seja, a solução numérica vai ser sempre a mesma. Em outras palavras, existe uma simetria radial, tá bom? Então, vocês podem girar para qualquer θ e que vai ocorrer essa simetria radial. E a simetria radial é justamente para introduzir esse conceito, tá? Por mais que exista uma variação de 0 a c em r e uma variação de 0 a 2π em θ com relação à equação diferencial ou à solução dessa equação diferencial u, tá? Em u, com relação a θ não varia. Em outras palavras, a variação ou a taxa de variação em θ é 0, tanto para a ordem 1 quanto para a ordem 2. Para que isso? Porque se isso acontecer, se a gente souber de antemão que existe uma simetria radial, as variações em θ são nulas. Então aquele último termo lá do operador laplaciano que está nas duas equações diferenciais parciais, ou seja, o termo que depende de variação em θ, ele cai fora. Então a gente pode dizer que o operador laplaciano diminui um pouco, mas ele continua sendo o operador laplaciano também nesse sistema de coordenadas. Então se a gente olhar para a equação do calor ou para a equação da onda, nesse sistema de coordenadas, da maneira em que elas estão ali agora, ou seja, com a variação em θ nula, a gente está vendo sim uma equação diferencial que soluciona o problema, cuja solução vai ser dada por essa que está aí no desenho, tá? Esse tipo de variação, onde nesse caso específico nós teríamos uma temperatura, tá? De novo, supondo que seja temperatura, uma temperatura mínima na cor azul e uma temperatura máxima na cor vermelha. Tudo bem? Então é assim que funciona a simetria radial. Esse é um conceito muito usado, tá? O livro também aborda esse conceito. Eu estou só abordando esse conceito aqui porque ele realmente vai aparecer várias vezes para vocês. Eu quero que vocês entendam o que isso quer dizer, tá bom? Então tá. Seguindo aqui, vamos supor, tá, que eu vou fazer aqui eu vou um pouco mais rápido, tá? Porque eu estou me tornando repetitivo toda vez que a gente soluciona equações diferenciais parciais, mas vamos lá. Então vamos supor que eu queira resolver um problema agora específico, tá? Cujo eu já sei que a solução vai ser essa, ou seja, vai ter uma espécie de simetria radial. Então vou supor que seja esse problema que eu quero resolver, ou seja, temperatura mínima, vamos supor que essa temperatura mínima seja 0, no raio, ou seja, quando o raio vale C, ou seja, na borda desse círculo, então a temperatura é 0 em C, tá? Para t variando maior que 0, tá? E uma temperatura inicial, ou seja, quando t é igual a 0, sendo f de e. E mais do que isso, tendo também uma derivada, né, inicial, uma variação inicial sendo uma g de e. Tá? Então essas condições em laranja, elas me devolveriam para a equação da onda, por exemplo, exatamente uma solução do tipo, tá, que é essa solução que está aqui. Tá bom? Um outro típico problema que soluciona nessa equação da onda é quando você tem, por exemplo, um tambor de uma bateria e você bate aquele tambor bem no centro, com muita força, né? Então vai existir uma variação ondulatória muito forte, mas muito forte, no centro, e essa onda vai vibrar com relação à ponta, e na ponta não vai existir nenhuma variação ondulatória. Tá? Claro que essa variação ondulatória é muito pequena, quase que invisível ao olho nu, tá? Mas existe e é modelada pela equação da onda, por exemplo. Tudo bem? Então, seguindo aqui, se a gente for supor que dá para resolver por variações, por separação de variáveis, a gente teria novamente uma equação em R em T agora, né? E aí teríamos que separar por R de R e T de T, tá? Então aqui de novo vou um pouquinho mais rápido. Quando eu fizer a separação, jogar dentro da equação, eu vou obter duas EDOs desse tipo. Chamando a atenção que para a EDO em R, tá? Agora não vai ser uma equação de Cauchy como era a outra, mas sim uma equação de Bessel, tá? E essa equação de Bessel, né, para o termo lambda quadrado, e estaria faltando um termo, teria mais um termo ali com n quadrado, só que esse n é zero, tá? Então é a equação de Bessel de ordem zero, tudo bem? Que a gente já viu, a gente já conhece. Então essa é a equação de Bessel de ordem zero, porque a gente já sabe a solução, e depois temos uma equação diferencial ordinária em T também, que essa é bem mais fácil de resolver. Tudo bem? Então aqui puxando a solução para R, ou seja, uma combinação das soluções de Bessel, que são possíveis soluções disso, tá? E depois a solução em T. Tá?
tá? Também, assim como eu falei antes, eu estou indo um pouco mais rápido. Eu vou chamar atenção só para a equação R de R, que é uma solução, tá? Que é um pouco nova para nós, mas é a solução de Bessel, tá? E sempre, aprendam que sempre quando envolver variações radiais, é muito comum que apareça, tá? A equação de Bessel ou as soluções da equação de Bessel, porque para coordenadas cilíndricas, polares, né, radiais, de uma maneira geral, a equação de Bessel é sempre corriqueira, ela vai aparecer sempre, tudo bem? Eu vou chamar atenção aqui para um detalhe, tá? Primeiro, esse gráfico que eu estou colocando aqui é o gráfico da função y de zero, que é a equação de Bessel de ordem zero do segundo tipo, tá? Então, o primeiro tipo é o j, o segundo tipo é o y, tá? Só que essa equação tem um detalhe muito interessante. Essa equação, quando r tende a zero, tá? Ela tende a menos infinito. Em outras palavras, r tender a zero pela direita, ela tende a menos infinito, o que nos traria uma solução ilimitada. E para que isso não aconteça, nós vamos supor que esse C2 que multiplica esse y0 é zero. Uma vez tendo isso, ou sabendo disso, a gente ignora aquele pedaço que tem ali com y0. Logo, a solução R de R fica só uma constante vezes J0 de lambda R. Tudo bem? Ok. A segunda coisa que a gente tem que levar em conta aqui é o seguinte. Quando a gente aplica a condição R de C igual a zero, e de onde vem R de C igual a zero? Da condição U de CT igual a zero. Então, a gente vai ter R de C vezes T de T igual a zero. Então, T de T não pode ser zero, teremos soluções triviais, logo a gente vai ter R de C igual a zero. Então, R de C igual a zero, quando a gente troca o R por C igual a zero, a gente está dizendo em outras palavras que aquele argumento ele tem que ser igual às raízes da função de Bessel para que dê zero. Então, se a gente lembrar das funções de Bessel, no caso da função de Bessel específica, eu coloquei só um pedaço dela aqui, tá? Mas ela continua, obviamente, tá? Ela é muito maior do que isso, né? E ela tem infinitas raízes, né? Não igualmente espaçadas, e essas raízes são dadas todas pelo termo x, ou xn para a enésima raiz, tá? Então, em outras palavras, vai acontecer que nós teremos um lambda c igual a xn, logo teremos um lambda n, né? Ou seja, um alto valor lambda n, que vai depender das raízes xn, tá? Claro que esse lambda n, tá? Dá para isolar ele, e esse lambda n vai ser simplesmente xn dividido por c, tudo bem? Então aqui nós temos a definição do alto valor, ou seja, lambda n é xn sobre c, se quiserem colocar xn sobre c ou colocar lambda n, tanto faz, mas esse é o alto valor, tudo bem? Então vou guardar ele aqui e já vou trocar esse alto valor lambda para todas as outras equações. Tem ali o j0, mas tem também dentro da solução em t, que é uma solução que é por senos e cossenos, tudo bem? Então, tendo isso, sabendo disso, né, nós temos o problema praticamente pronto, porque daí a gente faz simplesmente, né, o produto R de R com T de T, isso vai ser a nossa solução. Não podemos nos esquecer que pela superposição temos que somar todas, e aí eu já vou trocar aquelas constantes por AN e BN, como é de praxe, tá? Que eu estou indo meio rápido porque, enfim, né, para não ser repetitivo, porque toda aula tem feito a mesma coisa, mas o processo é exatamente o mesmo, tá? Então essa é a nossa solução. Tá? É claro que falta descobrir quem é AN e quem é BN. E como sempre, a gente vai descobrir isso usando as condições iniciais. Aquelas duas que estão ali em laranja no final. U de R em zero e derivada de U de R em zero. Tá? Que uma respectivamente vai ser F e a outra vai ser G. Tá? Como a gente faz isso? Né? Como sempre a gente fez. Então a gente coloca T igual a zero, né? Vai zerar primeiro, né, o BN e vai descobrir o AN, e a outra derivada vai ser o contrário. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente pega para cada caso, usa, em outras palavras, né, tanto A quanto B, ou melhor, aplica, né, para descobrir quem é A e quem é B, e aqui eu vou um pouquinho rápido, eu vou descobrir aqui, igualando os coeficientes da série de Fourier, tá? Naturalmente vai me aparecer um coeficiente tanto para A quanto para B. No primeiro caso, usando F, no segundo, usando G. Repare que nos integrandos aparecem respectivamente F e G. Tá? Então esses coeficientes são os coeficientes, são calculados, e vão ser os coeficientes da minha série, tá? Que é solução da equação da onda, já numa situação de duas dimensões, para uma simetria radial. Tudo bem? Então essa é a solução do meu problema, e podem fazer, vocês vão pesquisar aqui, vocês vão ver que na verdade a solução é exatamente aquele desenho que está ali. Na verdade aqui eu fiz um processo um pouquinho diferente. Eu usei já da solução, tá? Eu mostrei ela antes de qualquer coisa, já para mostrar o que era a definição de simetria radial. Tá? Mas a solução desse problema, se eu colocar aqui alguns valores, seja uma F, seja uma G e assim por diante, eu vou ter uma cara de solução exatamente como a que eu tenho ali, ou seja, uma vibração máxima bem no meio. Então esse aqui é exatamente o problema do tambor que eu falei da bateria. Tudo bem?
Então tá. Para deixar bem generalizado, e aqui eu preciso deixar claro que eu vou passar por cima muito rápido, muito voando, eu vou só falar das seções 13.2 e 13.3, tá? Das coordenadas em diferentes sistemas, aí vai aparecer as cilíndricas e esféricas, né? Então vai aparecer o seguinte, primeiro, a gente viu exatamente isso, que se nós temos um círculo, a gente pode especificar ou colocar, né, as coordenadas como sendo em R e em θ, bem como está aqui, ou seja, R é a variação do raio e θ do ângulo, tudo bem? E aí vai depender de cada caso, né? Vai depender de quanto varia o R, quanto varia o θ e assim por diante, tá? Bom, se eu pensar em planificar isso, eu colocar num plano horizontal, trocando assim x por y, como eu troquei, e adicionar um eixo, tá, vertical, vou chamar esse eixo de z, ou seja, estamos aqui em 3D, tá? E eu vou pensar nesse problema, bom, já que eu adicionei z, esse ponto agora depende também de z, então é r, θ e z, tá? Eu sei que eu estou representando no primeiro momento ainda x e y ali, mas né, na verdade existe uma variação do raio, uma variação de θ e uma variação vertical na altura. Então, em outras palavras, se eu começar a variar, né, esse disco, né, dependendo da altura dele, a gente tem uma variação em z, tudo bem? E isso nos leva, tá, àquilo que a gente chama, tá, de coordenadas cilíndricas. E é por isso que a gente representa isso por um cilindro. Tudo bem? Então é exatamente, mas exatamente igual que eu tinha antes em r θ, só que agora eu adiciono uma altura z. Tudo bem? O que isso muda para mim, Júlio, no meu problema? O que isso vai fazer com que... Qual é o problema que eu tenho agora nas equações diferenciais? O que fica para mim? Calma, não tem problema nenhum. Vamos fazer o seguinte. Como é que era quando eu tinha duas dimensões em x, y? Esse era o operador laplaciano. E a gente tem que começar a pensar no operador laplaciano de uma maneira geral. Então tá aqui o operador laplaciano em coordenadas cartesianas. Tá bom? Beleza. Ele virou, tá, em coordenadas polares, ainda em coordenadas polares, tá? De duas dimensões para cartesianas para duas dimensões em polares, ele virou com uma dependência para r e θ, ao invés de dependência em x e y. Até aí, tudo tranquilo também. Eu acabo de adicionar uma dependência em z. Então é como se eu tivesse dx, de variação em x de ordem 2, variação em y de ordem 2 e variação em z de ordem 2. Só que a variação em x e y eu troquei para r e θ e a de z eu simplesmente deixei. Então é exatamente isso que eu estou imaginando. É como se eu tivesse duas dimensões cartesianas, passei para duas polares, adicionei uma dimensão vertical em z e isso me leva a três dimensões em coordenadas chamadas agora de cilíndricas, porque é exatamente as polares mais uma variação vertical. Então, quando eu tenho uma variação vertical, pura e simplesmente, né, vertical no modo de dizer indo para cima e para baixo em z, além das polares, eu vou ter as três dimensões em coordenadas cilíndricas. Então, esse primeiro era o meu operador laplaciano em coordenadas cartesianas, esse em verde, e ele vira agora um operador laplaciano em três dimensões de coordenadas cilíndricas, né, a partir da adição da dependência em z. Tudo bem? Então, essa é a forma de enxergar o que é, né, as minhas equações, ou o que são, melhor, as minhas equações em coordenadas cilíndricas em três dimensões. Então, tem que ficar bem claro que é r, θ e z, logo três dimensões que eu tenho aqui. Tudo bem? Como é que muda isso na hora de resolver? Bom, vou deixar aqui bem claro, não vou resolver, mas eu vou deixar aqui indicado. Muda que você vai ter, se for resolver aqui, você vai ter sempre que resolver, tá, uma separação de variáveis para R, para θ e para Z. Em geral, é muito usado, e aí eu vou, por isso que eu falei antes, é muito usado o conceito de simetria radial. Então, todos os problemas de livro, em geral, eles sempre fazem a história da simetria radial. Quando a gente tem separação de variável com três funções, fica bem mais complicado, tá? Então, para que isso não aconteça, a maioria dos livros faz isso, a maioria da literatura resolve analiticamente para duas, ou seja, por exemplo, para R e para Z, dizendo que a variação em θ é zero. Por quê? Porque existe uma simetria radial. Tudo bem? Então, é isso que acontece. Se nós tivermos uma esfera, né, algo diferente vai acontecer. Por exemplo, na esfera, tá, a gente vai ter uma variação. Tá? A gente vai imaginar o ponto na casca da esfera, tá? Pode ser no interno também, mas eu estou imaginando no primeiro momento na casca, em que aquela variação que antes era θ, agora é φ, tá? E agora a variação θ vai ser uma variação que vai verticalmente do eixo z até onde está o raio, tá? Então, existem duas variações angulares, tá? E uma variação radial. Então, nós temos r, θ e φ. Agora o φ é novo, tá? Mas é representado exatamente como está aí. Tudo bem? Então nós temos aqui uma
esfera, tá? E assim será a ideia de como a gente vai enxergar a simetria esférica ou as coordenadas esféricas. Até aí não é nenhuma novidade para vocês, acredito. Agora, o que vai ser novidade é como fica esse operador laplaciano. Tudo bem? Então, em duas dimensões, eu sempre vou partir de duas, tá? Só para tentar entender. Em duas dimensões, em coordenadas cartesianas, eu tinha exatamente isso. Se eu quiser adicionar três dimensões, eu teria que colocar o z. Não tem problema nenhum. Então, isso aqui são três dimensões em coordenadas cartesianas. Ah, mas tem uma esfera, Júlio, não é em x, y, z. Tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês como é que fica agora, né? Na verdade, eu vou só mostrar, não vou demonstrar como é que fica, até porque seria muito longo, só entender por quê. Tá? Então, o processo para chegar nas coordenadas esféricas, tá, é exatamente o mesmo que a gente fez na aula no começo da aula passada, com derivações usando a regra da cadeia, derivações parciais de ordem 2. Vocês viram o termo que ficou simplesmente para polares, né, e que a gente conseguiu cancelar alguma coisa. Vocês imaginam como é que vai ficar o tamanho desse? Vai ficar muito grande. Tá? Mas existe uma maneira, tá, um pouco mais reduzida. Então eu vou dizer que esse é o operador, tá, laplaciano em coordenadas cartesianas de três dimensões. O operador laplaciano em três coordenadas, ou melhor, em três dimensões, perdão, com coordenadas esféricas, fica exatamente esse operador aqui. Tá? Depois de muita, mas pensa muita conta. Tá? Então existem, vocês podem até olhar, o livro não tem, tá? Pelo menos esse livro, talvez outro livro tenha, a demonstração disso, mas vocês podem de repente procurar ou tentar fazer, é conta pra caramba, eu já fiz isso uma vez na minha vida, né? Aquela coisa que a gente faz uma vez não quer fazer de novo, porque realmente acredita, beleza, chegou lá, mas não é assim uma conta que você, né, vai ficar orgulhoso de fazer, você vai ficar cansado, porque é uma conta bem grande, tudo bem? Então eu só quero que entendam como eu obtenho isso na mesma maneira que eu comecei a fazer na aula passada. Por isso que eu fiz com detalhes lá para entender como a gente chegaria caso quisesse fazer para esse cara aqui. Então imagina esse operador, tá, enorme desse jeito, tá, resolver isso analiticamente. Ainda imagina se eu colocar isso na equação do calor, por exemplo. Tá? A equação do calor, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente isso vezes 1k igual a derivada de u em relação a t. Então, assim, eu teria mais uma única variável. Então, por isso que é muito usado aqui a simetria radial. Como seria a simetria radial aqui nesse caso, Júlio? Simetria radial seria imaginar no centro de uma esfera algo com uma temperatura maior que fosse diminuindo até chegar na casca da esfera. Ou seja, não dependendo ali desses ângulos, tá? E aí eu cortaria bastante termo também. Tá? Poderia com certeza ficar com uma situação bem menor. E conseguiria resolver. Tá? Mas se eu não tiver essa simplificação, vamos chamar assim, da simetria radial, aí eu não consigo fazer, tá bom? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é isso. O que eu quero chamar a atenção é o tamanho que fica o operador em três dimensões para coordenadas esféricas. Tudo bem? Então tá, a gente se vê na próxima aula.